Olá a todos e bem-vindos à cidade de Barcelos, onde a Associação Amigos da Montanha preparou mais um evento de orientação pedestre. Hoje temos preparado para os atletas os campeonatos nacionais de knockout sprint, em que de manhã teremos as qualificatórias e na parte de tarde, em Arcozelo, já teremos parte de eliminatórias. Nesta vertente da orientação é a segunda edição que acontece em Portugal, os campeonatos de knockout sprint. O que é que basicamente consiste este tipo de campeonato? São eliminatórias de masculinos e femininos, em que fase seguinte eliminamos os atletas. O que isto quer dizer? De manhã os atletas correram todos, agrupados por 3 grupos, e os 12 melhores atletas de cada grupo foram apurados por uma eliminatória da parte de tarde. E depois saíam 6 atletas de cada vez da parte de tarde e só eram apurados basicamente os 2 primeiros de cada série, quartos finais, meias finais e a final com 6 atletas masculinos e femininos. E daí tirávamos os vencedores dos campeonatos nacionais. Na fase de apuramento, os atletas saíam da escola Gonçalo Nunes, dirigindo-se para a zona habitacional nas imediações, percorrendo várias artérias da cidade, sendo o final dos percursos no Parque Municipal de Barcelos. Um dos aspectos mais importantes desta modalidade é a área de competição, que permite correr em segurança, dada a baixa densidade de pessoas e trânsito motorizado. Ao optar por percursos que se desenrolam em zonas predominantemente pedonais, os traçadores de percursos garantem assim que os participantes possam desfrutar do desafio sem as preocupações associadas ao tráfego automóvel. Nesta fase podem participar todos os atletas, independentemente do seu escalão de competição, desde que a idade seja superior a 12 anos. A Associação Amigos da Montanha promove diversas atividades desportivas na região, entre elas está a orientação. Mais um sinal de vitalidade de toda a força da Associação dos Amigos da Montanha e obrigado a todas as equipas e a todos os atletas por terem participado nestes campeonatos nacionais e queria agradecer acima de tudo também à equipa de orientação dos Amigos da Montanha, na pessoa do Jorge Silva e do Adélio, como diretores da secção, por todo o empenho e por toda a vitalidade que têm criado na secção de orientação, quer com a formação, quer com a implantação da prática do fair play, da ética e da formação, que é isso que mais nos interessa aos Amigos da Montanha. Assim que terminaram os quartos de final femininos e masculinos, realizou-se a saída em massa dos participantes que não foram apurados para as eliminatórias. Entramos agora nas meias finais, com 6 atletas a saírem em simultâneo, sendo que as 2 primeiras passaram à final. O mesmo repete-se na segunda e na terceira manga. No primeiro bloco de eliminatórias feminino passaram à final Leonor Ferreira e Alexandra Serra Campos. Já no segundo foram Joana Canana e Inês Augusto e, por fim, Raquel Ferreira e Irina Soares. Depois das 3 mangas de eliminatórias do setor masculino, apuraram-se para a final Vasco Mendes, Miguel Ferreira, Ricardo Esteves Ferreira, André Roberto, Tiago Oliveira e João Bernardino. Aqui temos na linha de partida os atletas que estão a disputar o título de campeão nacional de knockout desta época. Com o auxílio do registro GPS podemos ver a evolução dos atletas no mapa e ao lado a imagem real que nos mostra a chegada ao primeiro ponto de controlo. Mais à frente vão encontrar o ponto de dispersão e começam a fazer o trajeto sem adversários à vista. Para criar um pouco de adrenalina ao atleta e aos restantes participantes que estão a assistir, foi criado um ponto de espectadores a 2/3 da prova. Vasco Mendes, da Associação de Desporto Natureza de Sesimbra, foi o primeiro a passar nesse ponto. E aqui temos Vasco Mendes a ser o primeiro a cortar a linha de meta, seguido de perto por Ricardo Esteves Ferreira, do Palmela Desporto. Desde que houve a qualificatória na parte da manhã, foi uma prova que eu procurei gerir bastante bem, não tinha grande stress, não tinha grande pressão para passar até às finais, sentia-me confiante, então foi uma prova que geri o esforço bastante bem. Nos quartos de final tentei fazer o mesmo, parti com calma, tomei boas opções, não quis errar muito tecnicamente e também consegui alcançar uma boa classificação, passando também em primeiro lugar. Nas meias finais já havia mais pressão, já havia mais atletas, já se procurava mais a falha e tentar aproveitar essa falha. Eu consegui aproveitar bem as minhas oportunidades e cheguei bem à final. O grande momento foi uma final emocionante, foi uma final que estava de chuva, havia toda uma atmosfera à volta
incrível. E acho que até à última houve ali uma disputa entre o primeiro e o segundo, e foi sem dúvida um momento incrível. O sprint não é sem dúvida o meu ponto forte é a floresta, mas ontem consegui mostrar que também posso dar umas cartas no sprint. Vasco Mendes registrou o tempo de 7 minutos e 30 segundos, já Ricardo Esteves Ferreira passou 1 segundo mais tarde. Na final procurei gerir também o esforço numa parte inicial, ataquei forte a meio da prova e sabia que estava bem e que conseguia, gerindo mais ou menos a prova até ao final, conseguiria lutar pelas medalhas, em que no final do percurso ia com o atleta Vasco Mendes e pronto, ele tirou a melhor, foi assim, o campeonato é mesmo assim. Infelizmente também tivemos muitas ausências de grandes atletas a nível nacional, mas mesmo assim o campeonato foi bastante disputado. No terceiro lugar ficou João Bernardino, do Clube de Orientação do Centro. Quartos e nas meias tive alguma dificuldade, mais a nível físico. O nível técnico, depois na final, não consegui, ou seja, para compensar a parte física, não consegui tentar inventar ou tentar fazer uma opção diferente, mas depois quando chegou aquela parte dos loops, onde havia muito o chão escorregadio, também não senti confiança para pôr velocidade, porque não me quero alijar, agora até que vou de viagem, não quero estar a arriscar. Agora a competição feminina com as 6 atletas apuradas para a final do Campeonato Nacional de Knockout. Novamente o registro GPS de uma atleta a efetuar o trajeto do ponto 2 para o 3 e, como se pode ver na imagem sincronizada ao lado, vão todas juntas. Assim que chegarem ao ponto de dispersão, separam-se para mais tarde se voltarem a encontrar, só que nesse momento já não sabem qual a sua posição na tabela classificativa e é aí que começa a pressão. Aqui temos Leonor Ferreira a vencer esta edição do Jora Carcil Campeonato Nacional de Knockout. Nas mangas senti um grande desafio, tínhamos bastante bons atletas nas meias e durante o percurso estávamos sempre a trocar e só passavam 2 e não sabíamos muito bem quem é que ia ficar de fora, estava bastante nervosa. Mas depois foquei-me bastante, consegui fazer uma boa opção que fez com que eu me assegurasse nas meias e passei para a final. Na final eu estava bastante nervosa porque são todas muito boas, mas eu tinha o objetivo de não fazer erros, sabia que a parte final era bastante técnica, era só túneis, então foquei-me o máximo para não falhar, para não fazer o mínimo de hesitações e consegui. Em segundo lugar ficou a jovem Alexandra Serra Campos, do Clube de Orientação do Minho. Nas meias finais fiz alguns erros, então fiquei logo fiquei com um bocado de medo de não conseguir passar logo, mas consegui, cheguei em terceiro lugar ao mesmo tempo que o primeiro e que o segundo. Depois nas semifinais cheguei em segundo lugar, mas também foi um bocado apertado, quase que ficava em terceiro. Então chego à final e eu só queria dar o meu melhor e depois de fazer um grande erro para ponto 1, fui sempre a compensar até ao fim e consegui fazer o segundo lugar, fiquei muito feliz. No terceiro posto, outra jovem promessa, Joana Canana, da Palmela Desporto. Nesse semi já estava assim mais pressionada, porque tinha 2 elites a competir comigo, mas correu tudo bem, passei também e acho que foi a final que me fez ficar mais pressionada. Tinha 5 adversárias também muito boas e estava muito nervosa ali na parte dos túneis. Acho que foi isso que me fez ficar mais pressionada, com elas todas atrás de mim, mas até correu bem e pronto, consegui o terceiro. A Associação Amigos da Montanha presenteou os 3 primeiros classificados com o símbolo da cidade, o Galo de Barcelos. Obrigado por nos ter acompanhado neste magazine OTV. No próximo prometemos mais aventuras bem orientadas. Até lá!